Então, pessoal, saudações virtuais. Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre esse personagem que está sendo criado aí na imprensa, esta quimera, essa falácia, né, que é o chamado não político. Com certeza esse será o discurso da eleição do ano que vem. O chamado não político, o cara que não está, que é novo, que não está envolvido com tudo o que está aí. Isto é de uma falácia inacreditável. Tá? O cara que começa com esse discurso, ele já começa errado. Ele já começa mentindo para você. Porque, simples assim, se você está afiliado a um partido político, se você está disputando uma eleição, você é oficialmente um político. E não há nada de errado em ser um político. O que nós temos que condenar, aí sim, são as falácias, são as mentiras, são os atos de corrupção, são aquilo que denigre a imagem do homem público, aquilo que faz mal às pessoas, faz mal ao patrimônio público, é a pessoa usar a vida pública para em benefício próprio, para enriquecer. Isso faz mal. E não importa se o cara é político ou não. Tá? Sendo candidato, ele é oficialmente um político. O que é um político? Alguém que está disputando um cargo eletivo, alguém que está exercendo a política. Ele pode não ter uma história partidária, é o que muitos desses não políticos têm. Tá? Mas eles, na sua grande maioria das vezes, eles têm sim um grande envolvimento político. Na sua maioria das vezes, eles inclusive tiveram envolvimentos com determinados governos em determinadas esferas. Tá? E depois de um tempo se colocam como uma novidade. Tá? Acho triste que as pessoas vão atrás desse discurso, porque ele não é real. Vamos pegar como exemplo a grande figura não política das últimas eleições de 2016, que foi o prefeito de São Paulo, João Dória. É uma falácia inacreditável o prefeito João Dória se colocar como um não político. Tá? Ele foi secretário do governo Covas, na prefeitura de São Paulo. Ele foi presidente da Embratur no governo Sarney, lá na década de 80. Tá? Tendo seu pai, João Dória, também ser uma vida longa de envolvimento político. Tá? O prefeito Dória tem um envolvimento histórico com o PSDB. Isso não é problema nenhum. O problema é você renegar isso. O problema é você mentir para a população que você não tem nenhum envolvimento com a política quando você tem. Aí eu acho um movimento errado. Você já começa mentindo para a tua população, para o teu eleitorado. Em vez de você fazer um debate novo, um debate de propostas, um debate de ideias e mudar a forma como as pessoas enxergam a política, a forma como as pessoas discutem e tratam a política, aí sim está o problema. Não. Você começa com uma falácia, com uma mentira. Olha, eu não sou político. Tá? É a mesma coisa. Você está filiado a um partido político. Você está disputando uma eleição. Tá? É a mesma coisa que você está entrar num clube de futebol, disputar o Campeonato Brasileiro, mas dizer que não é jogador, que não é boleiro. Não, você está contratado por um time, está disputando o Campeonato Brasileiro, você é um jogador de futebol. Tá? Então não tem problema em ser político. Não há problema nenhum. Você precisa ser uma pessoa correta, honesta, ter propostas, ter projeto. Tá? Então eu acho muito, muito complicado. As eleições de 2018, esse vai ser o grande discurso da eleição de 2018. Isso me preocupa. Tá? Porque toda eleição, como é que se constrói um personagem para vencer a eleição? E o marketing tá aí, o eleitoral tá aí para isso. Né? Os caras fazem pesquisa e identificam a grande demanda da eleição, seja municipal, estadual ou federal. Qual é a demanda dessa determinada eleição? Ah, é a segurança? Você vai buscar um personagem que passe segurança para as pessoas, que pareça entender daquilo ali. É o emprego? É a saúde? É a educação? Então sempre é construído com o marketing um personagem para que aquele anseio, aquela angústia da população seja resolvida. Tá? E geralmente é esse cara que vence. Tá? A eleição do ano que vem, por conta de tudo que está acontecendo aí, do escândalo da Lava Jato, vai fazer com que o novo seja o nome. E isso me preocupa. Porque já tem uma série de celebridades aí colocando o nome. E isso é legítimo, não é problema eles colocarem o nome. Agora, você vai dizer para mim que Luciano Huck, como é um dos nomes que volta e meia aparece, vai dizer que ele não é um político, que ele não tem relações históricas com o PSDB? O Bernardinho do vôlei, né? Então, todos têm essa ligação histórica com os políticos, com um determinado partido, A, B ou C. Isso não é problema nenhum, só não minta. Só não se coloque para a população como sendo uma novidade, coisa que você não é. Você tem uma história política, você tem uma vivência partidária, isso é saudável, não tem problema nenhum. O que nós precisamos é descaracterizar como esse personagem político é construído. Então hoje a gente dá muita importância para coisas que não têm importância quando é política. E aí está o problema. Então vou dar um exemplo. Nós deveríamos escolher o nosso candidato, nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente, como a gente escolhe um médico, por exemplo. Tá? Vamos dizer que você tem uma doença lá,
grave, você precisa fazer uma cirurgia que é muito rara e existem apenas 2 médicos que fazem essa cirurgia. O primeiro médico é um médico muito legal, muito gente boa, simpático, é da tua religião, torce pro teu time de futebol, é um cara que está em todas as festas da comunidade, é um cara super gente boa, beija a criancinha. Só que de cada 10 pessoas que ele opera, ele salva 2. O outro médico é um cara antipático, não é da tua religião, não torce pro time da tua cidade, não gosta nem de futebol, mal cumprimenta as pessoas quando vê na rua, tá? Só que de cada 10 pessoas que ele opera, ele salva 8. Você se trata com quem? Você faz a cirurgia com quem? Dane-se a questão pessoal dele. Você não vai arrumar um amigo, você não vai convidar ele para tua casa. Você vai escolher porque ele é bom no que ele faz. A política precisa ser assim também. Tá? Então hoje a gente dá muito valor para a marketagem. Tá? Para o cara que faz aquelas falácias, aquelas frases prontas, né, que joga, que dá aquelas soluções mirabolantes, e a gente não pega de repente, não se apega de repente ao projeto, ao cara que tem uma boa ideia, só que é uma ideia que às vezes precisa ser um pouco mais discutida, um pouco mais aprofundada. Né? Então, por exemplo, o cara vive com um problema de segurança, que é alguma coisa que assola o nosso país, o cara vem com a frase, bandido bom é bandido morto, pronto, o cara vira herói. Só que depois que ele ganha a eleição, como é que ele implementa o programa bandido bom, bandido morto? Aí está o problema. Tá? Ele venceu a eleição. Só falando isso. Que eu vou acabar com esses vagabundos. Que comigo não tem. Que comigo o bicho vai pegar. Bandido bom, bandido morto. E você dá-lhe e bater palma. Porque você está angustiado. Né? Você vive na periferia de uma média, de uma grande cidade. Você está vendo a violência na tua porta todo santo dia. E aí você está querendo um porto seguro. Tá? E aí você vai nesse cara que fala grosso, que fala bonito, que dá soco na mesa, que bota dedo na cara, né, na lente da câmera. Só que o cara vence a eleição. Como é que ele implementa esse programa? Como é que ele bota isso na prática? Ele vai constituir um grupo de extermínio? Ele vai comprar um grande carregamento de fuzil AK-47, granada de mão e lança-foguete? Como é que ele vai fazer para bandido bom, bandido morto? Para você lá na tua periferia ter segurança? Tá? Ele vai contratar um grande contingente de policial? O que ele vai fazer? Aí ele chega lá, ele tem as limitações orçamentárias, aí começam as desculpas. Aí não, pois é, não, então, eu não sabia que estava tão difícil. Aí, ou seja, no fim, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma maquiagem qualquer, vai fazer ali uma contratação de policiais, vai comprar umas viaturas, vai comprar umas arminhas novas, vai fazer umas patrulhas, vai fazer um convênio aí com a Polícia Estadual ou com uma Força Nacional, às vezes até com as Forças Armadas, vai fazer uma ação espetaculosa, tipo uma UPP da vida, né? Faz aquela ação, só que no decorrer do tempo a coisa volta. Porque ele não fez um debate sério sobre segurança pública. Né? Olhando as especificidades daquele local, seja do país, do estado, da cidade, aonde porque a segurança pública está pegando naquela região. Não, ele só joga a frase pronta. Por isso, é isso que precisa mudar. O que nós precisamos fazer nas eleições é tomar a eleição com seriedade, ela depende de nós. Os políticos não vão mudar enquanto isso der resultado. Enquanto ele fizer campanha com marketagem e se eleger, ele não vai mudar. Não adianta a gente questionar os políticos. Eu sempre falo para as pessoas, o político não é tudo igual. O político não é tudo igual. Nós votamos no mesmo perfil de político. Então você tem 2 candidatos. Um cara vai lá, joga as frases prontas, joga esses chavões, faz o feijão com arroz de sempre que todo político faz e se elege. O outro cara tenta fazer um debate sério, tenta fazer um debate aprofundado e você ignora ele. O que vai acontecer na próxima eleição? Ou esse cara, o que ganhou vai tentar a reeleição do mesmo jeitinho, com as mesmas falácias, com as mesmas frases prontas. Aquele que tentou fazer um debate sério, aprofundado, ou ele vai desistir, ou ele vai largar de mão, ou ele vai fazer falácia também. Né? Ah, não, cheguei, vou jogar para a torcida também. É assim que dá certo. E aí você nunca renova. Você sempre vota no mesmo perfil de político. Né? Se você pegar hoje, por exemplo, qualquer técnico de um grande serviço público, não vou nem falar, né, da iniciativa privada, mas até de um grande serviço público. E esse cara sair, ou essa pessoa, essa mulher, sair candidato a deputado federal, por exemplo. Lá na sua cidade, com o mesmo cara que já é um deputado federal. De repente, esse deputado federal de mandato, ele não tem 1/3 do conhecimento técnico que esse técnico tem. Mas você não presta atenção no técnico. Você vai lá e vota no cara que é deputado federal, porque na sua concepção esse cara está mais preparado. Por quê? Porque você não consegue se libertar da imagem. Você não consegue se libertar dessa coisa de, não, peraí, eu vou olhar a proposta de cada um. Esse cara aí, vamos ver o que esse cara está falando. Esse aí tá eleito, mas está no 3º mandato, e o que esse cara apresentou de bom? Tá?
Então a gente fala, a gente reclama no bar, no trabalho, mas na hora do vamos ver da eleição, a gente vai do mesmo jeito. A gente vai naquele que é mais conhecido, a gente vai no automático, a gente vai na frase pronta, vai na marketagem. E por isso que a política não se renova. Tá? Então isso é culpa nossa. A política ela vai se renovar quando aquele cara que faz um debate mais aprofundado, muitas vezes até falando alguma coisa que a gente não gostaria de ouvir, mas você faz a análise, não, mas pior que isso aí que está certo. Esse outro aí está falando que eu quero ouvir, mas não é isso que vai resolver o problema. O cara está certo. Você começar a mudar o teu voto, começar a prestar atenção em votar naquele cara que tem conteúdo, que tem realmente uma proposta interessante, a coisa vai começar a mudar. A marketagem vai sumir. Porque o cara vai ver, não, eu sou obrigado a falar a verdade. Não adianta eu fazer marketing. Marketing não está mais colando. Porque hoje ainda está colando. Então eu queria fazer essa reflexão porque me preocupa esse discurso. Tá? Essa coisa do não político, para mim, é uma coisa inacreditável. A minha cidade aqui, o prefeito ganhou por esse discurso. Não sou político, eu sou gestor. Ele tem uma vida partidária histórica. Histórica. E não tem problema nisso. Tá? Então essa satanização da política, ela interessa a quem? A quem ela é importante? A quem ela ajuda? Tá? Nós não temos que cair nessas frases prontas. Nós não temos que cair nessas teorias de que não, o cara vai vir de fora, o cara será um grande gestor, os políticos, nenhum presta. Não. Os mesmos políticos que você já experimentou várias vezes aqui não prestam. Você tem uma série de novas ideias que você não dá uma oportunidade. Tá? E quando eu digo novas ideias, não são novas frases prontas. São novas ideias, novos conceitos, aprofundamento das propostas. Né? Tratar as propostas e os problemas da cidade com a profundidade e a complexidade que eles realmente têm. Tá? Não tem nada simples. Não dá para resolver nada com uma frase só. Então, quando a saúde, você precisa de medidas concretas, profundas, planejadas na saúde. Tá? Eu vivo escutando as pessoas, porque a Europa, porque a Coreia do Sul, porque o Japão. O que vocês acham que esses países fizeram para ser diferente? Planejamento. Tá? Planejamento. Os caras começam uma ação e eles planejam essa ação para 15, 20 anos. Se você fala isso numa eleição aqui, as pessoas não querem te ouvir. As pessoas querem a resolução do problema para daqui a 4 anos. Não vai acontecer. A maioria dos problemas das nossas cidades vão levar de 15 a 20 anos para resolver. E você tem que entender que é esse o candidato. Tá? Não adianta você tentar forçar uma velocidade que não vai acontecer. Então o cara que diz que daqui a 4 anos a cidade será outra, ele está mentindo para você. É mentira. Tá? É o cara que vai chegar, nós vamos começar um projeto assim, ele vai levar de 15 a 20 anos se ele não for interrompido para dar. Esse é o cara que você tem que ouvir. Tá? Com apoio, com um bom corpo técnico em volta, esse é o cara que você precisa. Essa é a proposta que você precisa prestar atenção. E não são essas propostas mirabolantes. Tá? Porque senão sempre vem a decepção. Tá? Por quê? Porque você se pega nessa proposta mirabolante, você vai naquela esperança de que agora vai, e não vai acontecer. Porque não é proposta mirabolante que vai resolver problema estrutural. Problema estrutural vai ser resolvido com planejamento, com ações de médio e longo prazo. É assim que elas serão resolvidas. Tá? Então, eu queria fazer essa reflexão, queria que vocês pensassem um pouco nisso, tá? Porque essa eleição está se desenhando um quadro muito perigoso. Tá? Uma série de pseudo-celebridades aí se colocando com esse discurso de que são a novidade, de que não são políticos, e a decepção será grande. Tá? Se você embarcar nessa, a decepção será grande. Vi de São Paulo com as ações absolutamente desastradas do prefeito de São Paulo, que em 6 meses se revelou uma farsa das grandes. Tá? Porque é isso. Né? Falácia não se sustenta no governo. Tá? Eu já participei, eu sou um servidor público de carreira, eu já participei da administração, tá? E eu sei que tudo é muito mais complicado. Não tem fórmula pronta. Então não é chegar lá com frase pronta que você vai resolver. Eu vou colocar só técnico de carreira. Não é isso também que vai resolver, porque você pode colocar um técnico. Aí você ganha você perde o bom técnico e ganha um mau gestor. Isso acontece às vezes. Você precisa montar a sua equipe olhando peça por peça. Não é que colocando o técnico é garantia. Tá? Às vezes você constrói um governo bem medíocre. Tá? Então você precisa entender a complexidade e saber que aqui vai o técnico, aqui vai uma pessoa de repente de fora, aqui vai um político, aqui vai alguém com uma visão estratégica. É assim, enfrentando a complexidade das coisas que você resolve os problemas. Tá? Com falácia, com frase pronta, nada vai se resolver. Nós teremos uma eleição ano que vem de frase pronta. Eu espero que você tenha a conscientização de que o momento que o nosso país vive não é de frase pronta, não é de falácia, não é de garganta.
é de pé no chão, é de avaliação de propostas, é de planejamento, é realmente de ações e pensamentos concretos de longo prazo, porque os problemas que estão à nossa frente aí não são de fácil resolução. Um abraço, espero ter ajudado.